texto bíblico diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, tenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Até aí. Para começar a nossa mensagem, eu quero contar uma história, uma ilustração real, que é o caso de Florence, eu não sei falar o nome dela, mas acredito eu que seja Chadwick, ou Chadwick, não sei a pronúncia correta. Mas ela foi a primeira mulher a tentar nadar 42 quilômetros entre a ilha de Catalina e a costa da Flórida. Só que no dia da prova, o mar estava gelado e coberto com uma névoa, uma neblina. Depois de mais de 15 horas nadando, exausta, ela desiste. Ela pede para ser retirada da água. Minutos depois, ao sair do barco, ela percebe que está a apenas 1 quilômetro da praia, 1 quilômetro da costa. E ela, então, mais tarde vem a declarar: não foi o cansaço, foi a neblina. Se eu pudesse ver a costa, eu tinha chegado lá. Tentando trazer essa analogia para nós, eu acho que ela tem algumas implicações para o nosso cotidiano. Porque muitos cristãos acabam desistindo da batalha. Muitos cristãos acabam desistindo da vida com Deus por não conseguir enxergar um propósito final. Por não conseguir enxergar o propósito da sua vida, o porquê da sua existência, a linha de chegada. Nós vivemos em meio à neblina de sofrimento, tentação, oposição. E sem os olhos em Cristo, e sem a armadura de Deus que Paulo fala aqui, nós não conseguimos perseverar. É interessante porque a impressão que eu tenho da sociedade atual, que é uma sociedade extremamente ansiosa, com inúmeras doenças emocionais, a impressão que eu tenho é que isso tudo ocorre porque foi tirado de nós um senso de propósito, um sentido da vida, um porquê existir, um para que eu estou aqui. E quando isso é tirado de nós perdemos o brilho da vida, nós perdemos o motivo da existência, nós começamos a nos agarrar em coisas passageiras para tentar trazer um pouco de satisfação. É por isso que nós vivemos uma geração do entretenimento, uma geração que está o tempo todo buscando algum tipo de vício, algum tipo de alienação, porque a realidade nua e crua se revela como insignificante, se revela como monótona, se revela como vazia. E por eu não ter um propósito de vida, por eu não conseguir enxergar um porquê da minha existência, eu acabo no meio do caminho desistindo. Quantas pessoas ao seu redor não estão vivendo desse modo? Quantas pessoas ao seu redor que não estão falando para você: parece que eu estou cansado demais, parece que eu estou exausto. E é interessante porque há uns 5, 10 anos atrás, quando a gente falava de virada de ano, parecia que a virada de ano trazia consigo um renovo, não é? Parecia que o dia 1º de janeiro era um dia mágico,
que a gente já estava descansado, a gente já estava com vigor restabelecido, a gente já tinha sonhos, planos, metas. Mas parece que agora o tempo tem passado rápido demais e a virada de ano perdeu o seu efeito renovador. A gente já começa o ano cansado. Antes a gente ainda tinha alguns propósitos. Ano que vem eu farei isso. Mas parece que até esse simbolismo para nós ele perdeu o efeito. A gente já não faz tantas promessas de virada de ano. A gente já não se renova como a gente se renovava antes. E parece que a nossa geração está mais cansada do que o normal. Está mais sobrecarregada do que o normal. Parece que a gente, por não conseguir enxergar uma linha de chegada, a gente começou a andar em meio à névoa. A gente passou a andar sem propósito. Ou como diria o Zygmunt Bauman, ele fez uma seguinte afirmação: a sociedade atual é como um patinador no gelo, numa fina camada de gelo. Eles andam sem rumo, mas eles têm medo de, ao parar, o gelo quebrar e eles afundarem. Eles não têm mais um propósito pelo qual estão andando, a não ser que se eu parar, eu afundo. É assim com você? Ou você ainda consegue contemplar o belo? Ou você ainda consegue ter momentos de tédio? Ou você ainda consegue ficar parado, sem precisar passar videozinhos do Instagram, sem precisar de algum modo entreter a sua mente? Eu creio que a gente faz isso porque nos falta tempo de reflexão a respeito da própria vida, tempo de refletir sobre o chamado que Deus nos deu, tempo de conexão com o nosso próprio Deus. Quantos de nós que não já substituíram um tempo de meditação, um tempo de busca por Deus, para assistir um pouco mais um determinado vídeo, a ver um podcast, a escutar algum outro tipo de entretenimento? O problema não foi o cansaço, foi que eu não conseguia ver a linha de chegada. Vamos tentar caminhar um pouco mais nessa direção. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é: a força não vem de nós, ela vem de Cristo. O versículo 10 vai dizer: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. O verbo aqui, ele está no imperativo passivo. O que isso quer dizer? Imperativo é uma ordem, é uma mensagem direta. Façam isso, vivam desse modo, experimentem determinada atitude. O que Paulo está dizendo é: vocês precisam ser fortalecidos no Senhor. E o passivo quer dizer que a força não vem de nós. Quem está atuando em nós é uma força externa. É o próprio Deus quem atua em nós e quem nos desafia a viver de tal modo. Ou seja, a nossa força não vem de uma autoajuda, a nossa força não vem de um tempo de consultoria com determinado coach, não vem de uma mentoria com alguém muito midiático, mas a nossa força, ela é oriunda do próprio Deus. É o Espírito de Deus que, ao trabalhar em nós, revigora a nossa alma, revigora o nosso entendimento, revigora o nosso ânimo. O que Paulo está dizendo é: deixem-se fortalecer no Senhor e pelo Senhor no seu poder. Nós cremos desse modo que a perseverança vem de Deus. Filipenses 2,13 vai dizer assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Deus quem trabalha em nós à medida que nós nos esvaziamos do nosso ego, à medida que nós nos esvaziamos da nossa vanglória, da nossa soberba, à medida que eu falo: Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, que as obras das minhas mãos não reflitam a minha capacidade, mas reflitam a tua bondade, reflitam a tua glória. E à medida que a gente vai fazendo isso, nós somos fortalecidos em Deus. Não é um chamado para a gente se esforçar mais, mas para a gente se render mais
ao poder de Cristo. Porque se a gente for ver em Colossenses 2,15, a gente percebe que quem venceu foi Cristo. Colossenses 2,15 vai dizer: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A imagem que Paulo traz em Colossenses é a imagem que César fazia ao vencer um determinado povo. Quando ele vencia uma guerra, ele colocava os seus inimigos de guerra todos nus, amarrados, enfileirados, ia entrando na cidade com esses inimigos nus, e as pessoas iam jogando ovos e todo tipo de comida podre sobre esse exército agora vencido, e quando chegava na praça principal, eles eram colocados ali e mortos. Paulo está usando essa analogia para falar do que Cristo fez na cruz. Ao ser entregue por nós, o que Cristo fez foi expor ao ridículo todo o poder de Satanás e de seus demônios. O que Cristo fez na cruz foi os humilhar e os derrotar. Ou seja, desse modo, a força não vem de nós, a força vem dele. Nós entramos numa guerra que Cristo já venceu por nós. O nosso papel agora é permanecer firme no território que ele já conquistou. E assim, a gente pode fazer alusão àquele versículo bíblico de que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Ou seja, à medida que nós caminhamos, à medida que nós avançamos, inevitavelmente o inferno precisa recuar, porque nós não vamos no nosso poder, nós não vamos na força dos nossos braços, nós vamos impulsionados pelo Espírito daquele que nos chamou. Vocês estão me acompanhando? Uma aplicação para nós a respeito desse texto é: desista da autossuficiência espiritual e ore como Paulo orou: quando sou fraco, então eu sou forte. A consciência que a gente precisa ter é que eu só sou algo em Cristo à medida que Ele me capacita, à medida que Ele me revigora, à medida que Ele me direciona. Por isso, a armadura que Paulo vai falar só faz sentido por meio da oração, por meio do esvaziamento, por meio dessa percepção de que minha força não vem de mim. E aqui essa imagem do soldado romano de joelho, ela simboliza que a vitória não está na força do seu próprio braço, mas está na sua sujeição, mas está no seu clamor, na sua busca. Mas seguindo, o segundo ponto é que a armadura, ela é de Deus, mas ela é vestida por nós. Os versículos 11 a 3 vão dizer: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. E aqui há uma referência direta ao resistir e ao se vestir. Só consegue resistir aquele que se veste. Só consegue enfrentar as batalhas aquele que foi vestido por Cristo, foi revestido por Cristo, foi transformado pelo poder do Evangelho. A armadura é dada àquele que se submete, àquele que se dispõe a viver no fronte de batalha, àquele que se dispõe e se alista ao exército daquele que o chamou. Desse modo, o texto vai apresentar que essa armadura, ela só pode ser vestida se for vestida completamente. O verbo ali, a expressão ali é panoplian, que significa a totalidade da armadura. Não dá para eu falar, não, eu tenho o capacete da salvação, eu fui salvo em Cristo, se eu não usar o cinturão da verdade. Não dá para eu falar assim, não, porque eu tenho a espada, que é a palavra de Deus, se eu não colocar a sandália do Evangelho. Ou eu visto a armadura por inteiro e eu me entrego totalmente ao meu general, ou eu vou ficar do lado de fora, sentado à beira do caminho, assistindo
a banda passar, como diria a música. Assistindo a vida acontecer. E se der certo, eu entro. E se eu estiver ganhando, eu faço parte. E se as coisas acontecerem do modo como eu gostaria que acontecesse, então eu me envolvo. O chamado para o evangelho é um chamado radical. Ou eu entro por inteiro, ou eu nunca entrei. Ou eu permito que Cristo me modifique por inteiro, ou de fato, eu só sou um apreciador de uma filosofia espiritual religiosa, da qual eu tenho uma certa inclinação a admirar, mas isso não me transforma. Eu gosto de me envolver intelectualmente e minha mente, ela se satisfaz com essa filosofia rebuscada. Mas em última instância, eu assisto ao longe, porque de fato eu não quero ser transformado por isso. O convite do Evangelho não é um convite para uma nova religião. Não é um proselitismo, eu saio de algo para ir para outro. Mas é uma imersão total, que me envolve por inteiro, me transforma e me desafia, mas depois me põe no fronte de batalha. O Cordeiro é o general, mas ele me chama para fazer parte dessa batalha. Uma outra percepção que a gente precisa ter é: o inimigo é real. As forças espirituais, elas acontecem e são nas regiões celestiais. Desse modo, uma percepção precisa para nós ficar apurada. O que eu tenho visto de cristãos brigando por ideologias, o que eu tenho visto de cristãos entrando em rede social para discutir inclinações teológicas, é aquilo que Paulo vai falar, estão discutindo o sexo dos anjos. Eu vejo hoje uma igreja rachada por ideologias políticas. Eu vejo hoje uma igreja rachada por diferenças teológicas insignificantes. Que eu vejo hoje são irmãos na fé brigando porque eles têm percepções um pouco diferentes, um pouco divergentes sobre o que pode ou o que não pode ser feito no período do carnaval ou pós-carnaval. O que eu tenho visto é um reino dividido. E segundo o próprio Jesus, um reino dividido ele não subsiste. Ou nós percebemos que existe um único inimigo que precisa ser combatido, e esse inimigo se chama Satanás, ou a gente vai ficar falando: mas fulano ora em línguas. Mas fulano não ora em línguas. Mas fulano fez bloquinho no carnaval. Mas fulano não fez bloquinho no carnaval. Fulano tem uma inclinação para a esquerda. Fulano tem uma inclinação para a direita. A gente tem que parar com isso. A nossa luta é outra. A nossa luta é contra o reino espiritual do mal, que tem dominado as escolas, que tem dominado a política, que tem dominado a percepção do mundo, a cosmovisão do mundo. É uma força espiritual do mal que tem nos feito ficar inertes por distrações constantes e que nos fazem muito mais querer sucesso do que querer o reino. E o convite de Deus para nós é: abra mão dessas coisas e se revista por inteiro da armadura que eu preparei para vocês. A missão sem armadura é suicídio. A igreja sem discernimento que existe uma batalha espiritual de fato, ela se torna apenas uma ativista militante que perde totalmente o seu significado, perde totalmente a sua relevância social. Sabe por quê que o Estado está tão atuante? Sabe por que existem tantas ONGs em diversos setores? Porque a igreja deixou o cenário público para se preocupar com o cenário privado. A igreja saiu de um debate acadêmico a respeito do como que o mundo foi criado, a respeito de como o universo existe e subsiste, a respeito das leis matemáticas, a respeito das leis físicas, a respeito do cotidiano comum. E agora, a palavra da igreja é: nós precisamos levar almas para Jesus. Isso é uma distorção, é um reducionismo diabólico. Nós fomos chamados
pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que quer fazer nova todas as coisas pelo seu sangue. Se ele quer fazer nova todas as coisas, sabe quem deve estar falando sobre sustentabilidade? A igreja. Porque nós fomos chamados para exercer a mordomia no mundo. Sabe quem tem que falar sobre ecossistema? A igreja. Sabe quem tem que estar no avanço tecnológico? A igreja. Sabe por quê? Porque o mandato cultural é para a gente cuidar do mundo e desenvolver esse mundo. O cenário da criação é um jardim. O cenário de Apocalipse é uma cidade. Ou seja, o plano do desenvolvimento, seja ele em qual área for, sempre fez parte do plano de Deus. Mas nós, por perdermos a noção macro daquilo que Deus quer fazer, de uma regeneração cósmica, a gente se concentrou em levar almas para Jesus. O maior erro que a igreja pôde fazer. Ela perdeu a sua dimensão pública de um debate intelectual e se reduziu a uma mera religião, um clube social cheio de regras que fica brigando entre si e esquece do seu chamado ao mundo. Seguindo um pouco mais, a gente é fortalecido no espírito. A gente é chamado para viver na armadura de Deus. Mas cada peça dessa armadura, ela aponta para Cristo. Dos versículos 14 a 17, a gente vai perceber algumas das peças. Primeiro, cinturão da verdade. A Bíblia vai dizer, cingindo-se com o cinto da verdade. Ou seja, no soldado romano, o cinturão segurava a túnica e dava firmeza ao movimento. Trazendo isso para nós, Cristo é a verdade. O próprio Jesus vai dizer em João 14,16, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus não está dizendo ali, eu sou um caminho dentre tantos. Eu sou uma verdade, cada um tem a sua. Eu sou uma vida e você pode viver a vida da modo que você quiser. Não. O verbo é definido. Ele restringe a ele mesmo. Eu sou o único caminho, verdade e vida. Ninguém se achega ao Pai a não ser por mim. E por conta disso é que eu entreguei a minha vida por favor de vocês. Desse modo, a palavra revela quem Deus é e quem somos e o que Ele fez. Sem essa verdade, nós tropeçamos na relatividade, no pluralismo. A gente tropeça e a gente começa a relativizar a própria palavra de Deus. Será que isso é verdade? Será que isso se aplica? Será que eu devo anunciar isso? Afinal de contas, será que eu não estou me intrometendo demais? Será que, afinal de contas, que outras verdades não podem ser verdades? Afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Se todos os caminhos levassem a Deus, Cristo não precisava ser pendurado numa cruz. Ele só foi pendurado numa cruz porque ele viu que todos pecaram e careciam da glória de Deus. Então, para tirar o pecado do mundo, o Filho de Deus se faz maldito. Para tirar a maldição do mundo, um único bendito do Pai é moído na cruz, é chicoteado, é ensanguentado, para que, por meio do seu sacrifício, nós encontrássemos redenção, nós encontrássemos cura, nós encontrássemos salvação. Trazendo isso para nós, a igreja não pode evangelizar com meias verdades. O evangelho é claro. Pecadores salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Mas não é só o cinturão, tem a couraça da justiça. A couraça, ela protegia os órgãos vitais. E existem pelo menos duas dimensões aqui. A primeira dimensão é a justiça imputada. Romanos 5:1 vai dizer, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem coloca a armadura é o próprio Deus. Quem nos protege é o próprio Deus. E Ele faz isso pelo seu sangue. Quem nos permite ficarmos capacitados para essa batalha não é a nossa autossuficiência, não é a nossa intelectualidade, não é o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos.
mas é Deus quem nos justifica. E Romanos vai dizer, se ele nos justifica, quem nos condenará? Nada, pois, pode nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas existe uma segunda dimensão, que é a justiça vivida. A santificação prática, coerente com a fé que professamos. Efésios 4:24 vai dizer, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Ou seja, Cristo nos justifica, mas agora eu preciso caminhar como alguém que foi justificado. Cristo nos salvou, mas agora eu preciso caminhar como alguém que foi salvo. Cristo nos santificou, mas agora eu preciso viver em obediência como alguém que é santo. Existe a iniciativa de Deus em nos regenerar, mas existe a resposta nossa, que é o viver em aliança para a honra e glória do Pai em favor do mundo. Isso é viver a couraça da justiça. Seguindo, calçar a sandália do Evangelho da Paz. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, o texto vai dizer. No contexto romano, sandálias eram sandálias especiais com pregos para dar estabilidade ao soldado em combate. Já tentou correr de chinelo? É horrível, não é? Você vai correr de chinelo, ou ele vai arrebentar mais cedo ou mais tarde, ou você não tem estabilidade. Se a gente não tiver o Evangelho da Paz, a gente pode até tentar correr, mas no mínimo a gente vai correr desengonçado. E na pior das hipóteses, a gente vai perder a sandália no meio do caminho. Aqui, o calçado é a prontidão para proclamar o Evangelho. O Evangelho é chamado de paz, porque ele reconcilia o homem com Deus. Sabe para que você foi chamado? Você não foi chamado para que as pessoas cantem aquela musiquinha do Luan Santana ao seu respeito. Eu prefiro estar aqui domingo de manhã te perturbando. Não é para você ficar batendo de porta em porta, sendo inconveniente com as pessoas. Mas sabe o que é para você fazer? É viver de tal modo que as pessoas perguntem, por que você é diferente? É que nem aquela frase atribuída a Francisco de Assis, São Francisco, que é, pregue o Evangelho, se for preciso, use palavras. É você viver de tal modo que as pessoas, ao olhar para você, falam assim, você é diferente. Você não faz o que todo mundo faz. Você não assiste o que todo mundo assiste. Da sua boca saem palavras diferentes. Por que você vive de tal modo? É porque eu quero honrar a um Deus. É porque eu quero servir a um Deus que me amou, que se entregou por mim e que também se entregou por você e que também quer transformar a sua vida. Mas sabe qual que é a percepção que eu tenho? É que as pessoas lá fora olham para a igreja e falam assim, que lugar de povo chato. É interessante porque há 2000 anos atrás, os de fora queriam estar perto de Jesus. 2000 anos se passaram e os de fora querem ficar longe daqueles que se dizem discípulos de Jesus. Como diria Gandhi, meu problema não é com Jesus, é com os seguidores dele. Aconteceu alguma coisa. Perdemos o referencial, perdemos o espírito impulsionador que transforma vidas. E quando isso muda, a gente começa a lutar por aquilo que é periférico. A gente começa a se importar com coisas que são insignificantes. E a gente começa a viver de tal modo que as pessoas ao nosso redor passam a nos ver com repulsa, ao invés de nos ver com amor e graça. O começo da igreja, a Bíblia fala que aqueles que olhavam simpatizavam-se com o que eles estavam fazendo e dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. O convite de Deus para nós é para viver de tal modo que o mundo olhe e fala assim, eu me simpatizo com vocês. Eu me simpatizo com o que vocês estão fazendo. Porque o que vocês estão fazendo não é uma benfeitoria só para vocês,
A bancada evangélica não é para lutar por direitos internos, mas é para lutar pelo bem comum. É para lutar pela dignidade do homem. É para lutar pela beleza da criação. E vocês fazem isso sem buscar suborno. Vocês fazem isso sem buscar vanglória. Vocês fazem isso sem buscar a autoelevação. Isso nos interessa. A gente quer conhecer um pouco mais o Deus de vocês. Missão é ir com os pés firmes no Evangelho, mesmo em terreno hostil, pregando a paz de Cristo num campo de batalha. Uma igreja que não evangeliza está descalça e vulnerável. É interessante porque em Apocalipse, quando João fala do exército pronto para a guerra, ele tira a analogia do censo dos 144 mil soldados fiéis e coloca na multidão daqueles que adoram o Cordeiro. O nosso modo de guerrear não é pegando espada, mas é em adorando o nosso Senhor. Seguindo um pouco mais, ele vai falar do escudo da fé. A Bíblia diz: em todas as circunstâncias, levantem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo romano, a palavra é tireon, é um escudo que cobria o corpo inteiro. É um escudo que protegia do pé à cabeça. A fé aqui é a confiança contínua na suficiência de Cristo. E os dardos são tentações como mentira, medo, culpa, ataques à nossa moral, ataques ao nosso caráter. E é interessante porque às vezes a gente esquece do escudo da salvação para tentar se proteger com a nossa própria justiça própria. A gente esquece de que é a fé que nos protege e a gente tenta buscar recursos humanos. A gente tenta buscar na nossa conta bancária, a gente tenta buscar em algum amigo, a gente tenta buscar em algo terreno aquilo que só Deus é capaz de fazer. Às vezes, nós estamos sofrendo com dardos inflamados porque a gente abriu mão da fé. E agora a gente vive de outros modos, senão por Cristo. A fé não é otimismo, é um apego radical a Cristo. Em tempos de oposição, é a nossa única proteção contra a dúvida e contra o desânimo. Tem uma história que é contada sobre Policarpo. Ele era um homem que viveu para Cristo e aos 86 anos, quando começou a perseguição aos cristãos, lá no século I, ou século II, eu não vou me recordar agora, ele era alguém tão querido pela sociedade que quando começou a perseguição, os soldados pegaram ele e falaram assim: Policarpo, a gente já viu tanta benfeitoria que você fez. Por favor, negue a Jesus para que a gente possa te salvar. E ele disse assim: por 86 anos, ele foi tão bom comigo, por que eu o negaria agora? Então esses soldados pegaram ele e colocaram ele numa fogueira e o queimaram vivo. Mas a sua última mensagem ficou registrada na história. Por 86 anos ele foi tão bom comigo, como que eu posso abandoná-lo agora? A fé não tem a ver com sucesso. A fé não tem a ver com pensamento positivo. Eu mando uma energia, uma frequência para o universo e ele devolve na mesma intensidade a meu favor. Fé não tem a ver com isso. Mas fé é a confiança inequívoca de que o meu Deus, ele é soberano sobre tudo. E ele me guarda, ainda que a minha vida seja queimada. Porque a minha vida não se resume aos breves anos que eu passarei aqui, mas naquilo que ecoa por toda a eternidade. Tem também o capacete da salvação, que protege a mente, a sede dos pensamentos. A certeza da salvação guarda o cristão contra a condenação.
Romanos 8:1 vai dizer: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em contexto de perseguição, o capacete é a esperança firme. O que a gente precisa perceber é que muitos têm o coração aquecido, mas a mente insegura. Nós precisamos lembrar: quem começou a boa obra é aquele que vai completar. Tem muita gente que tem no coração o desejo de servir a Deus, mas pela sua mente não ser renovada constantemente pelo poder do Evangelho, ela acaba sendo preenchida por outras coisas. E por coisas sem significância, por coisas passageiras, por coisas que são muito mais distrações do que conveniência. E quando a nossa mente não está firme, não está protegida, a gente se perde no meio do caminho. O temor acontece. É mais ou menos aquela história de Pedro. Quando Pedro vê Jesus andando pelas águas, o que ele fala? Mestre, se for você, manda que eu vá contigo. Jesus olha para ele e fala: então vem. Pedro prontamente pula do barco e vai na direção de Jesus. Eu fico imaginando mais ou menos o meu filho. Porque meu filho pode estar pendurado no lugar que for. Se eu chegar debaixo dele e falar assim, pula. Ele pula, depois ele pensa o que está fazendo. Eu acho que Pedro foi isso. Jesus falou, então vem. Ele: é meu pai. Pulou e foi. Só que de repente ele olha e fala assim, o que eu estou fazendo? Olha a altura dessa onda. Alguém já ouviu falar de alguém andando sobre a água? Isso não existe. Brum. Afundou. Quantos de nós que não começamos bem, com os olhos fixos em Jesus? Quantos de nós que não somos apaixonados e falamos assim, é para ti que eu quero viver? Mas aí tem demanda do trabalho, mas aí tem prazo de entrega, mas aí tem roupa para lavar, tem casa para arrumar, tem um monte de coisas para fazer. E quando eu vejo, eu já estou submerso, falando, Senhor, me ajuda, porque eu deixei a fé. Tem, por fim, a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui é a única arma ofensiva. Todas as armas são defensivas. A única arma ofensiva é a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, como diz Hebreus. Jesus vence Satanás com aquilo que está escrito. Quando Satanás vai tentar Jesus, fala assim, olha, está escrito tal coisa, Jesus, mas também está escrito outra coisa. E Jesus vence Satanás não com a força do braço, mas com a palavra de Deus. Às vezes a gente quer se auto-justificar e usar a força dos nossos braços, a nossa intelectualidade, para vencer num argumento, onde Cristo está nos chamando para simplesmente usar da palavra, para que a palavra faça a sua função. Tem uma cena final nas Crônicas de Nárnia, que para mim ela é maravilhosa. Aslan, depois de ter vencido a feiticeira branca, ter restabelecido a paz em Nárnia, ele vai na beira da praia indo embora. E a Lucy vira para o sátiro e diz assim, eu achei que ele fosse ficar. Afinal de contas, ele é um rei. Por que ele está indo embora? Alguém precisa pará-lo. Aí o sátiro olha para ela e diz assim, Lucy, ele é um leão. Ele não pode ser domesticado. Às vezes a gente quer domesticar Deus, tentando encaixar Deus na nossa teologia, tentando encaixar Deus na nossa visão de mundo, tentando encaixar Deus nos nossos planos. Senhor, meu plano é esse, abençoa. É que nem adolescente quando quer arrumar namorada, já viu? Eu gosto dessa ilustração. Adolescente quando quer arrumar namorada, ele está orando por aquela pessoa, ele fala assim, Deus, se for do Senhor que o cachorro lata. Se o cachorro não late, ele dá uma bicuda no cachorro até o cachorro latir. Aí latiu é de Deus, obrigado. Às vezes a gente tenta conduzir Deus para fazer a nossa vontade. Mas ele é um leão. Ele não pode ser domesticado. Ele não age conforme a nossa vontade, no nosso tempo, do nosso jeito. Ele é Senhor absoluto sobre tudo. A nossa função é pregar a palavra, orar a palavra, viver a palavra, porque só com ela nós avançamos no reino de Deus. Mas como se fosse um óleo para lubrificar
a armadura, Paulo termina falando assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração é o fôlego da alma guerreira. A oração é quando as minhas forças se foram, que eu não tenho mais capacidade de lutar. Eu me ajoelho e eu clamo ao general que foi morto. Porque nele, ele vai dizer: eu venci o mundo, tenha um bom ânimo. Levante, eu venci o mundo. Então não importa a perseguição que você está enfrentando, não importa o momento de vida que você está enfrentando. Se eu venci o mundo, o meu espírito está em você. Então eu faço morada em você. E onde eu estou, eu renovo todas as coisas. Clame ao Senhor. Fortaleça-se no Senhor. A oração no Espírito é dependente, alinhada à vontade de Deus. Paulo clama por oração, versículo 19, para anunciar o Evangelho com ousadia. Ele fala assim: ore também por mim, para que me venha a intrepidez de proclamar. Porque a missão, ela depende da intercessão. Igreja que não ora não vai vencer na batalha. Nenhum projeto missionário, evangelístico ou pastoral deve andar sem oração. Às vezes nós nos perdemos no meio do caminho, porque a armadura pode estar completa, mas ela enferrujou. E se locomover com ela tornou-se difícil demais. Somente a oração renova a armadura e nos permite continuar na caminhada. Para a gente terminar, então, como um resumo disso tudo, a gente precisa perceber, primeiro, a força vem de Cristo. Segundo, a armadura é de Deus. Terceiro, a luta é real, o inimigo é real. E quarto, a missão é urgente. Pregue a palavra. Um convite. Você está cansado? Recorra à força de Cristo. Você está vulnerável? Vista a armadura de Cristo. Você está parado? Calce as sandálias e avance com o Evangelho. Quem veste Cristo está pronto para resistir o mal e proclamar a paz. Era essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje da parte de Deus. E espero que o próprio Deus tenha falado ao seu coração. Vamos orar?